Eu nasci em Vitória, em 1989, e a minha influência ela vem primeiramente dos meus pais. Meu pai ele trabalha no setor de planejamento da prefeitura da nossa cidade, e minha mãe ela é técnica em edificações, que entende muito de obras, entende bastante de projetos, e uma das frases que eu mais ouvia dos meus pais era: meu filho, investe em conhecimento, pois isso é a única coisa que ninguém tira de você. E na hora de escolher a profissão, pelo fato ali de já ter vivenciado com a minha mãe alguns ambientes de obras e ter gostado, a engenharia civil acabou falando mais alto. E eu tinha um sonho de me tornar um grande engenheiro quando eu me formasse. E como que o tempo passa rápido? Quando eu vi, eu já estava ali na reta final da faculdade e sem ainda saber o que ao certo eu iria fazer, com aquele sentimento de insegurança, ainda não tinha experiência suficiente para atuar e algumas vezes batia aquele medo de não dar certo na profissão. O mercado nessa época não estava lá grandes coisas, tinha pouca gente contratando, enfim, não tinha muitas oportunidades. Mas surgiu uma luz no fim do túnel. Ainda na faculdade, ali no último período, eu fui convidado por 2 amigos de sala para a gente começar um pequeno negócio de prestação de serviço. E na hora, eu nem pensei muito bem. Eu falei sim, porque eu sabia que eu tinha que começar de algum jeito. Se não desse certo, pelo menos eu tinha tentado. Bom, eu me lembro que no início não foi nada fácil, ainda mais sem dinheiro. E o pouco dinheiro que a gente tinha, ele foi gasto com marketing para a gente tentar atrair ali alguns clientes. No primeiro mês, a gente investiu bastante em planejamento, a gente errou nessa parte de captação de clientes, erramos na parte de organização, com os procedimentos internos da empresa, mas a vontade nossa de querer vencer, ela era maior. E no primeiro mês, adivinha, a gente não teve nenhum resultado. Às vezes até ligava alguns clientes para saber algumas informações do serviço que a gente prestava, mas a gente não conseguia fechar essas propostas. E nos meses seguintes, a gente insistiu na divulgação da empresa, a gente continuou divulgando os nossos serviços, mas a gente continuava com poucos clientes. A nossa empresa, ela quase não faturava nem para pagar os custos operacionais. E raramente a gente conseguia fazer alguma retirada de lucro para a gente ter o nosso salário por menor que ele fosse. Nessa época, em 2014, eu tentei aprender de tudo que eu encontrei de graça sobre construção civil na internet. Eu consumia praticamente tudo que passava na minha frente. Só que aí eu me deparei com um segundo problema. A quantidade de informações disponíveis, ela é muito grande, quase que infinita. Só que ela é totalmente desorganizada. E nessa época, eu estava vivendo realmente uma confusão mental com esse excesso de informações. Então o que eu fiz? O que eu resolvi fazer? Eu dei um basta nisso e resolvi investir alto na minha preparação como engenheiro e também como empreendedor. E comecei a fazer cursos específicos sobre captação de clientes e fechamento de propostas na engenharia civil. Estudei as melhores técnicas de venda de serviço. Eu busquei muito material de negociação, de psicologia humana. Fiz também uma formação em coach e estudei a fundo o que faz uma pessoa fechar com uma determinada empresa e não com outra. Também eu verifiquei algumas técnicas de como que a gente pode conversar com o cliente de maneira mais persuasiva, de como que a gente pode pegar a nossa proposta, o nosso orçamento e enviar de maneira mais inteligente, de maneira mais irresistível. E estudei o que eu tinha que fazer para dar a volta por cima. E isso tudo, esses conhecimentos, foram me trazendo muita confiança, fui me sentindo muito mais seguro para atuar. E eu fui colocando em prática todos esses ensinamentos. Somando ali tudo que eu investi, os custos totais desses investimentos, eles chegaram por volta de R$13.000. E muitas pessoas acham que é loucura você investir essa quantia grande, você pegar esse dinheiro e investir em curso, em treinamento. Só que quando você se vê perdido, você se vê ali totalmente desorientado, precisando dar a volta por cima, eu tinha que fazer esse negócio funcionar, porque senão provavelmente eu teria que trocar de profissão. E isso não estava nos meus planos. Esse foi o momento da virada, porque finalmente eu tive acesso a conhecimentos organizados, seguindo um método que é capaz de gerar resultados que antes eu não achava que seria possível. E depois de alguns testes, eu fui aplicar essas novas técnicas adquiridas para ver o que acontecia na prática.
E exatamente no dia 17 de janeiro de 2015, apareceu o primeiro cliente. Após a gente utilizar essas novas técnicas, apareceu o primeiro cliente. Foi uma reforma de 2 meses, um serviço bom de executar, que acabou nos motivando a gente a seguir em frente. E em seguida, veio o segundo cliente. A gente utilizou exatamente essas técnicas e veio o segundo cliente. Foi mais uma proposta fechada. Nesse momento, eu percebi então que eu estava diante de um método que estava sendo testado e aprovado, que bastava eu ou outras pessoas também aplicar com os clientes, que a chance de conseguir fechar a proposta ela seria grande. Só para você ter uma ideia, hoje, a cada 7 orçamentos que a gente envia aqui na empresa, a gente consegue fechar em média 5 orçamentos. E logo no primeiro ano de empresa, utilizando esse método, a gente chegou a um faturamento de R$ 104.930 de faturamento. Para muita gente isso pode ser muito, pode ser pouco, mas me permite viver da engenharia civil e o melhor, tendo bons ganhos. E a gente está crescendo, a cada ano que passa a gente consegue crescer um pouco a nossa empresa, e isso não é por acaso, porque existe um método por trás disso. E após a gente atingir níveis altos de fechamento de propostas e também de captação de clientes, a gente decidiu por que não? Por que a gente não compartilha esses conhecimentos com mais pessoas? De repente você pode estar achando que eu estou criando a minha própria concorrência, mas eu acredito sinceramente que se todos nós, eu e você, se a gente se unir e conseguir também unir mais a nossa classe, tem mercado para todo mundo. A gente estruturou tudo, todas as informações que vem trazendo resultados, para mim e também para outros profissionais, no método Estratégias do Engenheiro.